O homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação. O homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação. Olá, internautas, estamos aqui com muito prazer para o relançamento do programa Aposentado Presente, carro-chefe da Rádio Petroleira do Sindipetra RJ. Nós estivemos aí fora do ar por alguns meses, mas estamos retomando agora com muitas novidades no programa, trazendo edições imperdíveis para vocês. Eu vou começar essa edição aqui, trazendo, a gente está aqui hoje com a presença de vários diretores, do Sindipetra RJ, tem também conselheiro fiscal, temos aqui a participação especial e esteve à frente desse programa por vários anos, Roberto Ribeiro, e está aqui com a gente também para fazer essa participação hoje, e a gente vai ter a oportunidade de estar conversando com todos eles. Eu quero começar convidando o diretor Sérgio Paes, que é do Núcleo de Aposentados e Pensionistas, para fazer a abertura, e também já fazer também uma fala pelo Martins. Por favor, Sérgio Paes. Olá a todos e todas. Antes de mais nada, queria registrar com a responsabilidade muito grande estar junto com o Lobato e o Martins aqui, nessa tarefa de dar seguimento ao brilhante trabalho feito pelo Roberto Ribeiro à frente da Secretaria de Aposentados, até hoje, nesse período que esteve no sindicato, e também do programa, desde o seu primeiro programa, Então, é uma responsabilidade muito grande, antes de mais nada. Nós temos a intenção e o compromisso de estar tentando, nesse grupo que está aqui hoje, e mais alguns que não puderam estar nessa primeira edição, mas que estarão durante o decorrer do tempo aí, participando dos programas, e esperamos dar uma dinâmica que possa estar contribuindo cada vez mais para o fortalecimento da categoria petroleira de conjunto. E eu já começo falando sobre a categoria petroleira de conjunto. Nós temos que entender que estamos num momento de severos ataques à Petrobras e à categoria, e a única maneira da gente conseguir barrar esses ataques, reverter essa situação cruel que está colocada aí, é com a unidade de todos os petroleiros de norte a sul do país, sejam eles do sistema Petrobras ou não. Eu entendo que o núcleo de aposentado, nesse momento, estará trabalhando firmemente nesse sentido aí, de estar unindo cada vez mais o conjunto da categoria petroleira. Temos uma conjuntura muito ruim no momento, mas a classe trabalhadora de conjunto está começando a acordar, está começando a se mover, apesar da pandemia, com todo o cuidado possível, está começando a protestar, e nós temos que fortalecer isso cada vez mais, tanto quem já está no seu merecido descanso, como aqueles que estão ainda ativamente nos postos de trabalho, está todo mundo nessa luta para derrubar esse genocida que está aí e restabelecer ao nosso país uma condição digna para todos. Mediante isso, os companheiros que vão seguir aí, cada um estará abordando uma temática principal da interesse dos petroleiros, que nós vamos estar abordando sempre no nosso programa. Fora isso, teremos outros assuntos variados, assuntos de conjuntura, enfim, toda uma temática aí para poder estar enriquecendo e ajudando a categoria petroleira de conjunto a estar se fortalecendo cada vez mais. Gostaríamos de lamentar aqui a ausência do companheiro Antônio Martins, faz parte também do núcleo de aposentados, está acometido de Covid, se eu não me engano, já quase praticamente por 3 meses, numa luta muito difícil. Nós temos feito rezas, orações, enfim, cada um na sua fé, procurando fazer o máximo possível de corrente para poder o companheiro se restabeleça logo. Então, gente, boa tarde a todos, vamos firme nessa luta, e Martins, volta logo.
Muito obrigada, Sérgio. Vamos, então, agora convidar a participação do Napoleão Lobato, que também é diretor e participante, né, integrante do Núcleo 6 de Aposentados e Pensionistas. Por favor, Lobato. Primeiramente, boa tarde a você, que eu só conheço através de vídeo, né, e fotos, e aos colegas aí que eu conheço, já passei a conhecer a maioria, mas também através de fotos, ou então de vídeos. Poucos aí que eu conheço pessoalmente. Bem, essa questão nossa, atualmente, do aposentado, é uma situação, vamos dizer assim, na minha opinião, ainda é grave. É grave por quê? Porque eu, até 2016, eu era funcionário da Ativa, e eu não vi os aposentados, principalmente os de Angra, que eu conheço, em situações difíceis, situações muito difíceis. Hoje, a situação está muito difícil. Tem a ver o governo, tem a ver a Petros, tem a ver a própria Petrobras. A situação nossa, no caso, sindicato, foi sempre simples para mim. O sindicato não sou eu, Lobato, não é o Sérgio, não é o Vinícius, não é o Cinedino, não é o Roberto, que foi diretor. O sindicato é toda uma categoria. Essa categoria inclui aposentados, hoje, no meu caso, aposentado. Por quê? Porque o cara da Ativa, isso eu estou dizendo eu estava na Ativa. Quando eu estava na Ativa, eu pensava assim, poxa, eu vou ser aquele cara, eu vou ser aquele cabeça branca. É muito importante o elo do aposentado com o ativo. O cara, o rapaz, o jovem que está ainda trabalhando. Isso é muito importante, porque é importante que ele enxergue a gente, como eu enxergava quando estava na Ativa. Eu enxergava o aposentado e via, eu vou ser esse cara aí, eu vou ser esse cabeça branca. E isso é muito importante, muito importante. Como se faz isso? A presença, as assembleias, a conversa, aquele café, aqui em Angra a gente servia um café, né? E ali você conversava, eram poucos aposentados, mas você conversava, você sentia a situação, entendeu? E sempre, todos tinham dificuldades, mas hoje em dia a dificuldade aumentou muito. Eu digo, posso falar pelo pessoal de Angra, tem aposentados passando até necessidades, né? Mas, veja bem, isso é questão atual. Temos um governo que eu não confio, nunca confiei, não confio, continuo não confiando, não votei. O que eu posso fazer no meu âmbito aqui, mostrar uma realidade, mas é difícil, é muito difícil, principalmente entre aposentados, né? Você entrar nessa situação que a gente vive através da internet é muito difícil. Por isso que eu torço que volte a questão da presença, entendeu? Da presença na sede do sindicato. Que ali você conversa, você pega aquele cara a cara e conversa com ele, bate um papo, tenta mostrar uma realidade, que é a nossa realidade atual. Eu vou encerrar dizendo uma coisa que eu acho que é muito importante. Hoje em dia, só tem um jeito da gente mudar isso. Só existe um jeito, é união. É a gente realmente se aproximar do rapaz que está na Ativa e do rapaz da Ativa se aproximar da gente. E a gente formar um grupo forte dentro da Petrobras. Porque eu não acredito que exista pessoas de boa vontade, não vou falar ainda, de boa vontade, que acreditem nesse governo. Eu não acredito. A pessoa, se raciocinar um pouquinho, vai ver a atual realidade, que é sofrimento, é todo dia um aborrecimento, você não tem uma tranquilidade. Eu que gosto de informação, você busca uma informação, é só coisas ruins. E o único meio da gente vencer isso é a união da gente aqui, né, dos aposentados com os ativos. Estou encerrando aí, obrigado pelo espaço aí. Muito obrigada, Napoleão. Agora vamos saber um pouquinho, né, sobre a história desse programa? Queria convidar o Roberto Ribeiro, por favor, Roberto. Boa tarde, Rosa. Boa tarde, companheiros. É um prazer imenso
ter sido convidado, estar aqui com vocês para estar dando aí um prosseguimento a um programa que, através da Secretaria dos Aposentados, quando lá eu estava diretor, foram 19 anos aí na direção do Sindipetro RJ, e nós criamos esse programa em 2009, quando foi criada a Rádio Petroleira. Então, desde já, eu sentia a necessidade de levar informações para os aposentados e pensionistas. Quando a rádio foi criada, então me passou na cabeça isso. Pô, tem que aproveitar essa rádio e algum meio de comunicação. Que a rádio é uma ferramenta de comunicação, assim como são os boletins, mas a dificuldade de um boletim chegar na nossa casa era muito grande. E aí, então, passou na minha cabeça aposentado presente. Essa ideia vai pegar. Inclusive, era um meio da gente mexer com o brio, com o eco desses companheiros que se faziam muito ausentes no movimento sindical. Não só de dizer que ele tinha que estar presente nos atos, nas mobilizações, nas greves, no dia a dia do sindicato. E não só contribuindo com mensalidades para o sindicato. Ele tinha que se impor como associado. Para isso, ele tinha que estar presente. Então, esse foi o grande objetivo de mexer com esse pessoal e trazer os aposentados e pensionistas para o dia a dia no movimento sindical. Então, o primeiro programa foi no dia 23 de junho de 2009. E o último que eu fiz, enquanto coordenador da Secretaria dos Aposentados, foi no dia 2 de março, agora de 2021, que foi o programa de número 540. Então, foram 540 programas, toda terça-feira. No início era das 19 às 18h30, 19h30, depois nós passamos para 18h30 às 19 horas. Então, o objetivo era levar informações para esse grupo de associados que hoje somos a maioria dentro do sindicato. E essa mobilização, companheiro, eu não posso dizer que foi só o Roberto, não. Eu quero aproveitar aqui para lembrar o nome de alguns companheiros que estão ausentes nesse momento, até o caso do companheiro Paulo Roberto Prata Sodré, que faleceu, e foi um dos percussores também do movimento dos aposentados, quando me chamou para fazer parte de uma mobilização dos aposentados, e nós criamos uma comissão de base dos aposentados do Sindipetro RJ. E de lá para cá, desde 98 até 2002, nós entramos na direção e aí criamos esse programa. Eu quero lembrar também do companheiro Schopeck. Eu não posso esquecer do companheiro Schopeck. Não posso esquecer também do companheiro Paulo Moreira, que deram muita força para esse programa Aposentado Presente. O tempo é muito pequeno, para 5 minutos, eu poder falar de 11 anos que completaria esse programa, agora no dia 23 de junho. Então, infelizmente, eu gostaria de falar muito mais a respeito desse programa, mas, como disse, o tempo é curto, eu acho que, pelo menos, eu deixo aqui a mensagem, e esse programa foi feito para lembrar que os aposentados existem, e eu me faço presente. Essa era a voz que nós queríamos levar para os companheiros da ativa, como falou o companheiro Lobato. Nós existimos, estamos presentes. Através de um boletim especial dos aposentados, através do programa Aposentado Presente e através do dia a dia nas mobilizações. Companheiro, hoje é dia 20 de julho de 2021, é dia do amigo. Obrigado. 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 Valeu, Roberto. Obrigada, Roberto, mas como o Roberto falou, né, o tempo assim é muito curto. Hoje a gente está fazendo um programa assim bastante sintético, né, sobre o que foi, né, o que pode ser e o que a gente pretende fazer ainda
né, dentro do programa Aposentado Presente, mas a gente já, até a partir dessa fala dele, a gente sabe que foram muitos momentos, imaginem, né, com esses anos todos, tudo que deve ter acontecido nessa trajetória, sempre com ele à frente do programa, e a gente, com certeza, nesse novo modelo, nessa nova proposta, a gente vai ter bastante oportunidade de estar voltando, né, a conversar sobre esse passado também do programa. Eu queria agora convidar o diretor Bruno Dantas, que vai falar sobre a importância, né, dessa integração entre os petroleiros. Por favor, Bruno. Então, olá, Rosa, né? Eu também queria saudar aqui todos os companheiros que estão aqui participando desse programa. Também saudar você, nosso ouvinte, né, da categoria dos petroleiros do Rio de Janeiro. Para mim é uma honra estar participando do programa Aposentado Presente. Né? Eu que sou da Ativa, né? Eu me chamo Bruno, estou na Petrobras há 9 anos, sou empregado da Petrobras e agora diretor do Sindipetro RJ. Então, Rosa, para mim é muito importante vir participar aqui do programa Aposentado Presente, porque eu acho que é necessário demais a gente renovar essa conexão entre o aposentado e o ativo. Né? Nós precisamos fazer essa ponte, e eu acho que é em programas como esse, em discussões como essa, que sempre a gente deve renovar alguns pontos que, com o passar dos anos, a categoria, principalmente os mais jovens, ou não tiveram conhecimento ou mesmo já foram se esquecendo. Né? E eu queria aqui registrar, por exemplo, que hoje os direitos conquistados que a nossa categoria petroleira tem é fundamentalmente fruto da luta de toda uma categoria que existe na Petrobras, e desde antes da própria Petrobras, na época do Conselho Nacional do Petróleo. Né? Então, a essa geração que viveu a luta pelo petróleo nos anos 40 do século passado, nos anos 50, até que a Petrobras finalmente fosse formada em 53, a partir daí a nossa categoria passou a existir de forma mais organizada, os sindicatos foram criados, o Sindipetro está aí, já é um sexagenário, né? Então eu acho que é importante a gente entender que essa resistência tem passado aí de geração para geração, e a geração que está nativa atualmente ela é portadora desse legado, e é sempre importante a gente combater as discriminações que aconteceram com os aposentados, seja no processo de repactuação que dividiu a categoria, que foi inclusive motivo da cisão entre as federações e a criação da própria FNP. Capitaneado principalmente pela presença da FUP no RH, vendeu a ideia para a categoria de que uma separação de massas, uma divisão ali, poderia trazer frutos positivos. E hoje, infelizmente, a gente faz esse balanço das perdas que nós tivemos ao longo dos anos. É importante a gente não esquecer isso, não perder isso de vista. Essa divisão da categoria nunca trouxe benefícios entre próprios e terceirizados, administrativos e operacionais, e principalmente aposentado e ativo. Nós somos uma categoria só, precisamos também ter em mente que o processo da privatização da Petrobras ela tem várias facetas, não é só apenas a venda dos ativos, como a gente tanto ouve falar, mas a eliminação de passivos também, como a gente acompanha, por exemplo, o plano de equacionamento da Petros, que é jogar a conta da má gestão sobre os aposentados e os trabalhadores da ativa. Seja agora a forma como a MS, o plano de saúde, está sendo desmantelado, prejudicando principalmente os aposentados. Então, eu acho que é a partir dessa união entre aposentados e ativos, numa categoria só, que a gente vai poder resistir de forma independente. Hoje, o governo Bolsonaro ataca muito os trabalhadores, e nós já estamos aí nos mobilizando para colocar ele para fora, o Bolsonaro e o Mourão, como atos desse 24 de julho. Então, a gente acha, Rosa, que realmente é a partir dessa unidade que a gente pode caminhar junto e de proteger o que é nosso, de forma independente de que governo que esteja de plantão aí. Então, eu queria agradecer esse convite, de poder participar aqui junto com os aposentados, porque, assim como os que falaram anteriormente, eu realmente me vejo amanhã sendo um aposentado. Então, eu acho importantíssimo que a minha geração proteja
e valoriza essas conquistas que foram arrancadas aí ao longo de mais de 70, 80 anos de história de Conselho do Petróleo e de Petrobras. Muito obrigado. Muito obrigada, Bruno. Com certeza essa tua fala brilhantou aqui esse nosso programa aqui de relançamento do Aposentado Presente. Queria agora convidar o Antônio Furtado, que participou aí, né, como em muitas, né, praticamente em quase todas as edições do programa Aposentado Presente em todos esses anos, sempre junto com o Roberto Ribeiro, e a gente trouxe assim uma temática para ele abordar, né, que é muito cara aos aposentados e também aos trabalhadores, né, em geral, que é o INSS. Por favor, Furtado. Boa tarde, companheiros, boa tarde, companheiros que nos dão prazer da sua audiência, né? E, na realidade, na falação do companheiro Roberto, eu me lembro, né, que quando ali nós, praticamente na garagem do sindicato, numa salinha bem espremida, se for o caso, do companheiro Candal, que também nos deu grande força, nós começamos essa batalha aí para levar mensagem para os trabalhadores, não só os trabalhadores da ativa, mas os trabalhadores aposentados essencialmente, né? E nós temos toda uma história com referência a isso aí, até porque participamos de outros movimentos, da PAPERJ, da COBAP, né, que representam os aposentados. E essa representação ela é voltada para os direitos das conquistas dos trabalhadores, especificamente quando se refere ao INSS, né? Nós tivemos aí uma reforma que, segundo esses iluminados que não entendem nada do que seria uma reforma, tiraram direitos históricos dos trabalhadores aposentados, né? Essa reforma previdenciária, ela de uma forma só trouxe prejuízo para todos nós aposentados. E nessa luta que nós sempre travamos com essas entidades da PAPERJ, da COBAP, foram entidades que estão participativas nessas lutas, nessas conquistas, e tentamos de todas as formas possíveis evitar essas perdas, mas, infelizmente, através de meios escusos, eles conseguiram fazer essa reforma. Mas nós continuamos, com certeza. E também há de se dizer que é uma luta muito titânica no que tange aos aposentados. Nós, através da Secretaria das Empresas Privadas, eu, o companheiro Ivan e outros companheiros, sempre batalhamos nessa luta, né? E a gente percebe, né, que há um certo distanciamento do aposentado das empresas privadas, né? Praticamente, há uma certa distância no que tange a isso, mas com a participação, com a dinâmica que a gente leva para esses aposentados que nós estamos tentando trazê-lo para os movimento sindical. É uma luta muito forte, é uma luta que a gente percebe que há uma certa resistência. Porque quando se fala em sindicato, há de se dizer sempre o que é que o sindicato me dá. O nosso não dá nada. O nosso dá um corpo jurídico muito bom. Um corpo jurídico muito bom que luta pelas nossas conquistas, né? Mas é preciso que a gente fortaleça esse movimento, é preciso que a gente unifique cada vez mais o aposentado. E a gente sempre fala, aqui não há adversário. Nós, em momentos alguns, somos adversários dos companheiros da ativa, em momento algum, até porque já passamos por lá. Talvez tivéssemos naquela oportunidade uma outra visão do que nós temos agora. E nós sempre temos que citar isso aí. No passado, talvez fosse a mesma visão de alguns companheiros da ativa de hoje, mas que vão perceber amanhã o que essa visão estava totalmente distorcida da realidade hoje do aposentado. Então, a gente nunca em momento algum, adversário, nunca fomos adversários. Podemos ter divergência, isso é um fato, mas adversário jamais, até porque cada um precisa. O aposentado precisa do companheiro da ativa e o companheiro da ativa precisa do aposentado, essencialmente. Esta é uma luta que, cada vez mais, é preciso que haja essa unificação para que a gente consiga fazer com que todos os movimentos sejam unificados. A visão seja uma só. A visão seja para que os direitos conquistados, históricos,
histórico, conquistados históricos, porque há de se entender que empresa nenhuma dá benéfico. Pelo contrário, todas as conquistas e todos os direitos foram através das lutas dos companheiros, tanto da ativa como dos companheiros aposentados. Então, a gente fica assim, muito emocionado. Para falar a verdade, fica muito emocionado, porque participamos da história e vimos a história, qual é a realidade dessa história, né? Quando nós tivemos, pela grandeza dos companheiros do passado, pela grandeza dos trabalhadores da refinaria de Manguinhos, que fundaram essa casa chamada Sindipetro, foi toda uma luta e toda uma história. Então, tudo isso faz com que a gente fique emocionado e se recorde das nossas participações, e se recorde que, e sem isso, a gente não teria conseguido o que hoje nós conseguimos. Muito obrigado. Tá ótimo. Aplausos, né? Muito obrigada, Furtado. E como eu coloquei aqui depois da fala do Roberto Ribeiro, a gente com certeza vai estar aqui trabalhando nesse novo formato do Aposentado Presente, com certeza com vocês, né? Que construíram toda essa história e continuam fazendo parte dela ativamente, né? E a gente não tem como fazer um programa de aposentados e pensionistas hoje, petroleiros, sem falar de Petros, né? Para isso, a gente vai convidar agora o conselheiro fiscal hoje do sindicato, que também foi conselheiro Petros, Silvio Cinedino. Por favor, Silvio. Boa tarde, companheiros e companheiras. É um prazer estar com você aqui e me solidarizo com a emoção dos companheiros Roberto Ribeiro e Antônio Furtado, porque acompanhei ao longo dos anos a luta desses companheiros para que os aposentados estivessem presentes. Como já foi falado aqui por vários companheiros, o companheiro Lobato, o companheiro Bruno, a importância da união dos trabalhadores. Eu sempre digo, a única força que o trabalhador tem é a sua união. E daí a gente lembra exatamente o desserviço que foi o que foi feito pela FUP, por exemplo, na repactuação, que foi a primeira grande divisão que foi implantada entre os trabalhadores. Mas a Petros continua, companheiro. E isso é uma coisa que nos une até hoje. Todos nós estamos na Petros. E eu queria chamar os companheiros aqui. Não sei se vocês conhecem, mas eu sempre pensei o seguinte: o sindicato somos nós. Nós é que fazemos o movimento. Nós é que somos a força da categoria. E nós é que temos que lutar pelos nossos interesses e nossos direitos. A gente não pode delegar isso a ninguém. A direção vai fazer, fulano vai fazer. Não, nós é que temos que fazer. E, por isso, eu quero aproveitar essa oportunidade e acho que esse programa tem esse papel de unir a categoria e trazer os trabalhadores todos para a luta, tanto o pessoal da ativa quanto os companheiros aposentados. Porque o aposentado não está morto, companheiro, muito pelo contrário, o aposentado tem mais disponibilidade de tempo. Então, o aposentado tem que também se dedicar um pouco a lutar, a defender os nossos direitos. Não só conquistamos esses direitos do passado, como o companheiro Bruno Dantas já colocou aqui, que a maioria, grande parte desses direitos foi conseguida por companheiros já aposentados como nós, e temos muito que avançar. E nessa luta temos que nos juntar ao pessoal da ativa. Nós somos uma única categoria. Não podemos deixar que o patrão nos divida, porque esse é o interesse do patrão, que os trabalhadores se dividam em aposentados, em terceirizados, em ativos. Não, nós somos todos trabalhadores, temos que lutar pelos nossos interesses para defender os nossos direitos. E a Petros é um lugar que une todos. Tanto os ativos quanto os aposentados temos interesse na Petros. E não basta votar, não é o conselheiro eleito sozinho que vai resolver o nosso problema. Não, somos nós que vamos dar apoio e pressão nos conselheiros eleitos para que defendam os nossos direitos e que os direitos não sejam rebaixados, pelo contrário, sejam avançados, tem que aumentar os nossos direitos. Tivemos uma derrota muito grande com a questão da MS. Os companheiros, como disse o companheiro Lobato, tem companheiros aposentados que estão passando necessidade, recebendo contra-cheques zerados e em função dos descontos absurdos que estão sendo feitos. Essas contribuições extraordinárias, eu tenho certeza disso, eu digo sempre aos companheiros, a gente está pagando dívida da Petrobras. A maior parte desse déficit da Petros é de responsabilidade da Petrobras. E para cobrar isso é preciso que a gente se coloque. Não adianta a gente ficar em casa esperando que caia do céu, porque não cai. No céu só cai chuva. O que a gente
Para conquistar, a gente tem que lutar. E para isso eu estou chamando os companheiros aqui. Vamos aproveitar, seguir o exemplo dos companheiros Roberto Ribeiro, companheiro Furtado, os companheiros sempre lutaram nessa bancada aqui do Aposentado Presente. Vamos tocar esse programa para frente, vamos nos juntar todos e nos unir para lutar e defender os nossos direitos. Aposentado Presente e na luta. Muito obrigada, Cinedino. Cinedino sempre com a sua mensagem, né? Essa mensagem maravilhosa de luta, de força, trazendo a mobilização, trazendo a animação aqui para a gente. Então, eu queria te agradecer, Cinedino, e agora eu queria convidar, né? Eu acho que não tem ataque maior nesse momento do que a questão do plano de saúde da AMS, né? Que os petroleiros estão sofrendo, e principalmente no momento onde a gente vive num país genocídio, né? Vivendo todo esse ataque também aos brasileiros, a uma crise profunda sanitária. Junto com isso, traz toda essa calamidade no plano de saúde dos petroleiros. Queria convidar o diretor Vinícius Camargo para falar sobre esse assunto. Por favor, Vinícius. Oi, boa tarde, gente. É um prazer estar aqui, né, no Aposentado Presente, junto desses companheiros valorosos. Uma frase que o Cinedino disse aí, são aqueles que sempre lutam, né? Então, nós estamos contar com todos esses companheiros. E nós estamos vendo a emoção do Roberto, do Furtado, essa questão. São aqueles que sempre lutam e vão sempre estar aqui conosco, junto com a categoria de conjunto, fazendo a luta para defender os direitos que muitos tombaram para garantir esses direitos, né? Então tem aí, eu acho que também nesse nome, Aposentado Presente, um valor de todos aqueles que lutaram e garantiram os direitos que a ativa, ao longo desse último período, usufruiu, mesmo sem ter lutado por todos eles, tá certo? Então nós temos aí que honrar toda a luta que foi feita e todos os direitos foram garantidos pela luta dos trabalhadores, não só dos petroleiros, né? Porque é um conjunto que faz todos os direitos evoluírem, né? A criação de direitos se dá pela luta, nunca, nada é concedido. Quando falam em concessão, é porque já perderam na luta, né? Aqueles que querem tirar os direitos, explorar os trabalhadores, perderam porque houve muita luta e tiveram que fazer qualquer concessão na lei ou na norma de uma empresa, por exemplo, né? Nós estamos vendo todo um ataque colocado, né, naquela visão e um discurso ainda feito, né, de que as pessoas não têm mais direitos, mas são concessões, são benefícios, né? Como se o direito de se aposentar não fosse, vamos dizer assim, uma obrigação lógica de qualquer empresa, como o direito de ter um benefício saúde na aposentadoria não fosse lógico e, vamos dizer assim, uma obrigação ética daquele que explora para o lucro privado, né, a mão de obra de todo mundo, né? Então, nós estamos vendo todo esse discurso ser armado para aumentar a exploração dos trabalhadores ao longo do período e sendo aplicado também na Petrobras. A própria conceito colocado de gestão de benefício pós-emprego quer trazer esse conceito para a cabeça das pessoas, como se fosse um privilégio ter benefício saúde e aposentadoria, né? Isso não é um privilégio, isso deveria ser um direito de qualquer trabalhador ter dignidade na sua aposentadoria. E o que estão colocando é que querem tirar a dignidade da classe trabalhadora para aumentar os lucros dos bilionários. E na Petrobras não é diferente. Nós vimos o que foi a gestão da Petrobras nesse último período, comemorando que tirou do custo de benefício de saúde 11 bilhões pelo último acordo coletivo. Saiu do bolso dos trabalhadores, aposentados e ativos, 11 bilhões de reais foi direto para o bolso dos acionistas. Então, é um absurdo que a gente tem vivido e demonstra a nossa necessidade de lutar, né? Estamos em pandemia, mas nós vamos ter que lutar. O absurdo que nós vivemos, o absurdo da hora nesse momento, tem os descontos abusivos que a gente viu serem perpetrados desde janeiro desse ano de 2021, em virtude também do acordo coletivo, mas nós estamos vendo uma disfarçatez tremenda a direção da Petrobras falar em equacionamento da AMS nesse momento. Nós sabemos que os custos da AMS de 2019 para 2020 caíram 342 milhões de reais. Os custos da AMS caíram 342 milhões de reais. Voltaram ao patamar inferior aos anos de 2018.
E a Petrobras está falando um equacionamento de 62 milhões, quer cobrar mais. Ela quer chegar a um patamar superior a 400 milhões de lucro contra os custos de saúde dos trabalhadores da Petrobras em plena pandemia. É um absurdo o que está colocado. Enquanto a ANS está falando em redução de custos dos planos de saúde da ordem de 8,19%, a Petrobras quer impingir de forma ilegal, sem negociação, o desconto de 62 milhões de reais contra os trabalhadores nesse momento, aposentados e ativos, o que é um absurdo, né? E nós temos que fazer essa disputa, estamos com uma ação judicial nesse sentido, para que não seja concretizado o desconto que a Petrobras anunciou, que ela anunciou que vai começar a descontar nos contra-cheques dos trabalhadores e aposentados a partir de agosto. Mas ela não apresentou as informações necessárias para uma devida negociação. Nós estamos discutindo, querendo discutir isso de forma organizada com a Petrobras, né, para colocar essas questões, para verificar se o déficit que ela está colocando, que existe, não tem também custos lá, por exemplo, dos custos de acidente, os custos de Covid, acidente de trabalho, o adoecimento e morte que nós estamos vendo na ativa em aposentados, mais centradamente na ativa nesse momento, que a gente até ganhou uma liminar determinando que a Petrobras emitisse as CATs, né? São as comunicações de acidente de trabalho, reconhecendo o acidente de trabalho por adoecimento por Covid nas plataformas, por exemplo, né? E ela tem resistido por todo o Brasil a emitir as CATs dos companheiros que faleceram, que ficaram adoecidos, né? E daqueles que têm sequelas. E todos esses custos não são custos de AMS, são custos de SMS, né? E a gente tem que verificar se a Petrobras não está lançando esses custos contra o plano de saúde. Esses custos são somente exclusivos dela. Então, tem várias questões que nós temos que verificar antes para poder negociar, conforme está estabelecido no acordo coletivo de trabalho, até esse potencial desconto. No entanto, é um absurdo, né? Se houve uma queda desse patamar de 11,38% nos custos de 2019 para 2020, como que ela está falando em déficit, né? Ela teve uma redução de custos. Então, nós temos que lutar, nos organizar, e é nesse sentido que nós temos que fazer aqui o debate das questões da ativa, das questões dos aposentados, para que cada um entenda o que vem ocorrendo contra essas divisões, né, essas classes dentro da nossa categoria, para entender o tamanho do ataque que está colocado. A gente viu a questão da Petros desde 2002, né? Ver o absurdo que foi colocado da repactuação. E muitos ativos lá entendiam que o Petros 2 era uma melhoria. Não, era uma retirada de direito. E a gente falava que a partir da repactuação vinha mais ataque contra os companheiros da ativa. E não deu outra. Agora colocaram o Petros 3 e a gente está vendo o que eles estão fazendo na BR distribuidora privatizada. É um ataque brutal contra os trabalhadores da ativa e contra os aposentados que nós estamos sofrendo. É isso. Muito obrigado. Obrigada, Vinícius. A gente vê aí, né, principalmente nessa fala de fechamento do Vinícius, do nosso programa hoje aqui, bastante especial, que não faltam motivos, né? Não faltaram no passado e continuam não faltando hoje no nosso presente. Eu agradeço a participação de todos nessa edição, agradeço a audiência, convido vocês a estarem acompanhando e curtindo o programa nas redes sociais, deixando também seus comentários, fiquem ligados na comunicação aqui do Sindipetra RJ, um abraço a todos e até o próximo. Puxando aí agora no final, pessoal, vamos lá, um aposentado presente juntos? Aposentado presente! Presente! O homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação. O homem sem juízo e sem noção não pode governar